Olha, e hoje o bate-papo é com esse amigo mogiano, querido Fábio Cardoso Pereira, que está, atenção, são e salvo, retornando a Mogi das Cruzes. Estamos aqui hoje, ontem à noite, para você ter uma ideia, ele estava mais ou menos a 6.000 metros de altura. Fábio, já voltou à Terra? Conta para eles onde é que você estava a 6.000 metros de altura. Então, na realidade ainda não caiu a ficha, né? Eu já tinha conseguido também essa marca de 6.000 metros, mas não numa montanha tão importante quanto a que a gente fez agora, né? O Aconcagua é uma das montanhas mais importantes do mundo a serem escaladas, e ela é a segunda montanha mais alta do projeto Sete Cumes, tem o segundo maior acampamento base de montanhas do mundo, só fica atrás do Everest. Vamos falar do Sete Cumes, só para quem não sabe o que significa. Sim. O projeto Sete Cumes, mundial, global, Sim. Né? O projeto Sete Cumes é você escalar a montanha mais alta de cada continente que tem no mundo. Então, por exemplo, na África você tem o Kilimanjaro, na Oceania você tem a Pirâmide de Carstens, na Ásia você tem o Everest, na Europa você tem o Monte Elbrus, que é 5.000 e poucos metros, na Antártida você tem o Vison. Enfim, são 7 cumes, o cume de cada continente. Além desse projeto Sete Cumes mundial, na América do Sul, o Aconcagua é o mais alto. O Aconcagua ele faz parte. Tá. E aqui na América do Sul a gente tem o projeto Sete Cumes Andinos, que são dos 7 países que rodeiam a Cordilheira dos Andes. E eu já praticamente estive bem próximo de ter subido o mais alto da Bolívia, porém devido ao congelamento nos pés eu não tive condições de fazer, e agora tentamos o Aconcagua. Infelizmente, devido ao mau tempo, a gente não conseguiu o cume, né? Mas o cume dentro da nossa atividade, ele representa 10%. O cume, a gente diz que ele é como se fosse um presente, que nem sempre pode ser dado ou aberto, né? Tá. Então, o que vale mesmo é todo... 90%, os 90%, né? É aquela passagem que a gente tem na montanha, aquela convivência, o aprendizado que a gente... Porque cada montanha tem alguma peculiaridade dela. Uma é mais fria do que a outra, uma tem gelo, outra tem mato. Então, o que vale é todo aquele aprendizado que você tem na montanha. O cume é um presente que dessa vez não veio, mas a gente vai atrás dele depois. E nós vamos contar com imagens. Aliás, o Fábio, ainda bem que você gravou muitas coisas para poder compartilhar publicamente. Eu acho que é um bate-papo, uma entrevista que eu fiz questão de fazer com o meu amigo Fábio de infância, de longa data, né? Mas dividir isso com os mogianos, porque é uma vitória de todos nós. Afinal de contas, o Fábio é mogiano da Gema, né? Mas vamos voltar um pouco o tempo para dizer assim, como é que foi, da onde começou essa semente tua de querer atingir altura, escalar montanhas, Fábio? Tá. Qual foi a primeira experiência para a gente fazer um histórico? Foi assim, desde jovem, Leandro, que eu sempre gostei muito de fazer trilhas, essas coisas, né? Aqui mesmo no Brasil, mas eram coisas pequenas, assim, vamos para uma praia e de repente tem uma trilhazinha ali, eu queria entrar na trilha e passear naquele mato. Mas nunca imaginei que ia me tornar assim o que eu sou hoje e o que eu vivo e respiro hoje, né? O que me deixa na realidade hoje assim ativo e com vontade de ir para frente são as montanhas. Eu sou apaixonado hoje por montanhas. E toda essa paixão, ela foi surgindo aos poucos, né? Mas parecia que já estava dentro de mim, essa paixão pelas montanhas. Desde criança também, que eu sempre gostei muito de filmes de aventuras em montanhas, essas coisas. E em 2011, eu fiz uma viagem ao Peru, passei
uns 20 dias no Peru e chegou na hora de fazer aquela tal trilha para Machu Picchu. Famosa de muitos turistas. Isso. Porém, o que acontece? Quando eu ia fazer aquela trilha clássica, né? E eu tinha uma agência de turismo lá que me falou, olha, essa trilha clássica, ela é muito... tem muita gente nela e não tem tanta paisagem bacana. Na realidade são só ruínas que você vai passar, degraus, isso, aquilo. E a gente tem aqui uma trilha que é sensacional, que é a trilha do Salcantay, para o caminho Inca do Salcantay. Então o que acontece? É um caminho onde você passa por montanhas nevadas, né? São 5 dias em vez de 3 dias, são 80 e poucos quilômetros de trilha. Você falou, é essa que eu quero. Eu falei, bom, mesmo. Perfeita, né? Porque você já tinha essa... só que eu não estava preparado para enfrentar uma trilha daquela. Naquela trilha você chega a uma altitude de 4.650 metros, você já sente bem a altitude, sim. E tudo começou ali. Depois daquela trilha, parece que saiu aquele instinto aventureiro de mim e eu comecei a fazer algumas trilhas aqui no Brasil com o montanhista Fred Ducler e foi despertando até chegar no ponto que está. Eu hoje estou me especializando em alpinismo de altitude, né? Então eu gosto. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil a gente faz as trilhas como travessias de montanhas, né? Tem muitas trilhas aqui no Brasil bacanas, na Mantiqueira, né? Muitas na Mantiqueira, temos no Rio de Janeiro, temos vários parques nacionais aí espalhados pelo Brasil onde se pode praticar o montanhismo. A gente, por estar aqui do lado da Serra da Mantiqueira, a gente vai muito para cá. E na Serra da Mantiqueira é a que tem a mais difícil do Brasil, que é a Serra Fina. Essa eu já fiz 6 vezes. Serra Fina. São 32 quilômetros de trilha, né, onde você passa pelo 4º pico mais alto do Brasil, que é o Pedra da Mina, 2.798 metros, e uma cadeia de montanhas, onde é um sobe e desce danado, né? Então é a trilha que tem a maior altimetria do Brasil. Não, e é fantástico porque assim, tem muita gente que começa aqui no Brasil, como você começou, e depois vai indo, por exemplo, o caminho natural, né, Fábio? Eu imagino que seja a Cordilheira dos Andes, até pela proximidade aqui do Brasil, né? Sim. Essa pro Aconcagua, eu tô vendo que você tá aí com... Eu até pedi para você trazer algumas coisas ainda, você chegou ontem, né, praticamente, e essa bota, por exemplo, quais são os equipamentos básicos que não pode faltar nessa tipo de expedição que você fez? Na realidade, uma expedição dessa requer um cuidado muito grande referente a equipamentos. Qualquer equipamento que faltar pode custar a sua vida numa expedição dessa. Então lá você pega... Muito planejamento, então, né? Planejamento é alto. Você pega frio de menos 25 graus, dentro da barraca você fica com menos 14 graus, a barraca fica totalmente com gelo por dentro dela e por fora dela. Então se você não tiver os equipamentos próprios, você não tem condição de fazer isso. O que são os equipamentos próprios? A gente trabalha em cabeça, membros, né, e o peito, né, o corpo aqui. Para a cabeça, o que a gente usa? A gente usa gorro, né, a gente usa os capuzes que tem nos casacos, a gente usa um pano no pescoço que chama pescoceira, a gente usa uma bandana, né. Para os olhos a gente usa o óculos próprio, né, que tem que ser esse óculos UV4. UV4, porque a claridade do sol batendo na neve, a reflexão é muito forte. Se você não tiver com uma proteção, você pode queimar sua retina e ficar até cego, né? E assim, de dia então praticamente assim, não tire o óculos. Não pode tirar o óculos, é o dia inteiro com óculos. E o óculos vem com essas proteções, né? Para não passar claridade nem de um lado. Isso, essa é uma proteção para não entrar claridade, né, nos vãozinhos, tanto pro olho quanto protege também um pouco o nariz. Legal. E o olho aqui, o finalzinho do olho. Esse aqui você acabou quebrando? Acabou quebrando na expedição.
É um óculos que não é aconselhado você dirigir, por exemplo, com ele, por ele ser mais escuro, né? Pelo fator de proteção dele. Então, aí você vem com camadas de roupa. O que são as camadas de roupa? Você vai trabalhar com camadas de aquecimento, segunda pele, depois bem coladinha, depois vem um fleece, né? O fleece, ele como se fosse um moletom, só que todo o equipamento que a gente usa é técnico, então ele não é pesado igual um moletom, o equipamento tem que ser leve. Depois do fleece você pode usar um casaco de pluma de ganso, como esse aqui, né? Sempre procurando... A gente até vê em lojas. Exatamente. Né? Aqui no Brasil vende muito de fibra sintética, né? Esse aqui é de pluma de ganso. Outra tecnologia, a função dele é manter você aquecido. Ele não deixa, a pluma de ganso não deixa sair a temperatura. Do teu Exatamente. E por cima desse aqui, a gente usa um que chama-se anorak, que é um corta-vento e impermeável, caso de ventos fortes e chuva, e ainda pode se usar por cima do anorak ou uma camada final, um blusão chamado parka. Né? A parka, ela é mais aqui, isso é mais para parte de cume, essas coisas. E sempre, quanto mais leve, o alpinista agradece. Exatamente. E a gente já carrega uma mochila aí com praticamente 30 quilos, né? E essa bota aqui que você trouxe, ela é já o nível... Essa bota aqui é uma bota da La Esportiva. Os calçados que eu uso uso todos da La Esportiva, né? Eu me acostumei com eles, é uma marca italiana. Né? Essa aqui é uma bota para média montanha, você pode usar ela até no máximo 5.000 metros. Depois de 5.000 metros, por mais que ela tenha uma parte de aquecimento também que você coloca aqui no pé, né? Junto com a meia, e depois calça ela. Mas acima de 5.000 metros é aconselhável já uma bota dupla. A do Aconcagua, a gente tá vendo aí no vídeo, é uma acima dessa. É outra bota. Você levou. É que ela tá lá na bolsa ainda, que extraviou, né? Ela é uma bota dupla, plástica também, da La Esportiva, chamada Baruntsy. É uma das melhores botas que tem para até 6, 7 mil metros, né? E depois tem outra bota ainda que é uma bota já para você escalar na Cordilheira do Himalaia, que é mais alto e mais frio ainda. Tá? Dá para ir para a lua com essa aí também? Dá. São botas pesadas, botas que pesam 1,5 kg mais ou menos cada par, cada pé, né? Então parece realmente que você está indo para a lua quando você veste a bota. Agora, Fábio, membros, né, que é o que todo mundo não, você sentiu na pele literalmente, que é um dos mais preocupantes, né? Sim. Que são pés, dedos, até o nariz. Como é que é a preparação aí? Então, o pé, você utilizando uma bota dessa que eu falei, você vai colocar o que? Mais uma ou duas meias próprias para a expedição. Tá? São meias grossas e são meias sintéticas, né? Para que não dê bolha, né? Ela tem toda uma meia técnica mesmo. E você coloca duas meias, mais aquela bota que eu te falei, fica legal. Na mão a gente usa uma primeira camada de luva, tá? Essa primeira camada é uma luva prática, né? Então que você consegue manusear as coisas com ela. E depois você tem mais duas luvas, uma que é a luva de dedos com pluma de ganso por dentro, e depois a outra que é a luva sem dedos, parece aquelas pegadores de forma de forno, sabe? Para você mexer com as coisas do forno, parece uma luva daquela. Nesse terceira camada já não dá para... Não, você... Pinça, né? Não. Por exemplo, aqui no rosto, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente usa uma balaclava também. Né? Antes dos gorros, a gente usa esse tipo de gorro, tipo, vai uma balaclava, depois vai um gorrinho desse aqui,
né? E depois vai os capuz das jaquetas que a gente está usando. Nas mãos, Leandro, a gente usa a segunda pele, uma luva segunda pele, depois uma luva de dedos e depois uma luva Miton, que a gente só usa mais esse Miton no dia de ataque ao cume. Então você tem que estar com as mãos extremamente protegidas e os pés também, porque o congelamento é muito rápido. Então qualquer distração sua, você congela a sua mão. Tipo distração, tipo assim, vamos supor, você está com um tempinho sem... Você tirou a luva para mexer em alguma coisa, não dentro da barraca, mas daí de repente você foi buscar alguma coisa fora da barraca e você está sem luva, é questão de 1 minuto sua mão congela. E o congelamento é muito dramático. Além de doer muito, a parte de descongelamento dói mais ainda, né? Porque o que acontece? O seu sangue fica parado na mão. E quando começa a descongelar a mão, o sangue começa a querer andar novamente. E nessa andada do sangue, você sente uma dor assim, que é melhor não sentir, entendeu? Então tem que estar bem esperto nisso, para que não aconteça o congelamento. Você já teve essa sensação? Eu já tive. Como é que teve algum fato nessa da Aconcagua? Nessa da Aconcagua eu congelei a mão 4 vezes. 4 vezes. E dá vontade até de chorar. Você gravou algum momento? Não dá nem para pensar, porque a dor é tão grande que é dor bem complicada. Como é que foi uma dessas aí? O que você esqueceu? Olha, às vezes o que acontece, você está, principalmente quando está fazendo terminando uma caminhada do dia que vai começar a escurecer ou já passou das 4, 5 horas, onde o clima começa a piorar e a esfriar muito, às vezes você fala, acho que dá tempo, acho que eu consigo ir só com essa luvinha, porque... Tá no final, tá chegando no momento do dia que eu vou relaxar um pouco. Exatamente, e numa dessas cai a temperatura demais e a hora que você percebe, você está andando e sua mão já está gelando, mas você está quente e não percebeu ainda. E aí de repente dá uma paradinha, a mão congela, 30 segundos, 1 minuto, a mão está congelada e aí é terrível. Inclusive eu numa outra escalada que eu fiz, eu tive um problema sério de congelamento com os pés. E eram 3 montanhas que a gente ia fazer na Bolívia e só consegui fazer 2, porque nas 2 eu congelei o pé e na segunda eu fiquei com o pé congelado mais de 20 horas. Devido ao problema com uma bota que eu estava usando, que estava menor, meus dedos não conseguiam mexer, então o congelamento foi muito precoce. E depois dessa segunda montanha, eu ia fazer o Sajama na Bolívia, não consegui porque meus pés não conseguiam mais calçar uma bota ou calçar um chinelo, eu tive que abortar totalmente a viagem em função de congelamento. É muito perigoso o congelamento, porque se você deixar que esse congelamento continue, o que acontece? Pode necrosar seus dedos, aí os dedos começam a ficar pretos e aí você pode ter até caso de amputação de membros, né? Em função de um congelamento. Vamos para um trecho interessante. Eu já vi alguns vídeos que você postou, eu vou colocar agora aqui o momento que você estava perto de uma das aves mais cultuadas do planeta, especialmente nos Andes, que é o condor, né, Fábio? Sim. Vamos ver esse trechinho? Vamos. Bom, pessoal, tem um condor ali. Eu estou tentando chegar perto dele o máximo possível. Vamos ver se a gente consegue fazer algo assim bem legal, porque é uma ave clássica aqui dos Andes. Ele é muito bonito. Vamos ver se ele vai deixar eu chegar perto dele. Vamos lá. Estou chegando próximo, cada vez mais próximo. Nós estamos aqui em 4.900 e ele está comendo
ele está comendo a comida que a gente deixa aqui, entendeu? A gente deixa a comida aqui para vir amanhã já. Olha que safado. Ele está comendo a comida de alguém. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou chegar mais perto. Está muito próximo dele. Olha que bacana. Que ave maravilhosa. Que momento fantástico que eu tô presenciando aqui. Que coisa louca. Nunca cheguei perto de uma ave desse tamanho. Ele é muito bonito. E ele parece que não se importa com a minha chegada. Eu tô cada vez mais próximo dele. Que coisa sensacional. Vai voar. Calma, Condor. Fica por aí. Calma. Calma, amigo. Estamos aqui, ó. Estamos aqui. Não estamos fazendo mal pra você. Eu vou sentar aqui. Vou tentar chegar um pouco mais próximo. Vai voar. Ele não vai me deixar chegar muito próximo. Olha que coisa linda. Lá vai ele. Tá, ele já percebeu a minha presença. Já percebeu a minha presença. Eu vou tentar sentar e esperar que ele volte. Olha que coisa magnífica, gente. Que emoção. Que emoção. Eu e o Condor. Que emoção maravilhosa. Ele vai voar. Voou. Que coisa linda, fantástica que eu tô vendo. Eu tô emocionado. Tô muito emocionado. Olha, diz que você me falou, a envergadura deles é de 2 metros. Fantástico de momento. 2 a 2,5 metros. Eu vi que no finalzinho você até ficou emocionado. Eu fiquei tão emocionado, Leandro, porque tá perto de uma ave dessa que é cultuada na Cordilheira dos Andes todos, é um momento muito especial pra gente. E o que acontece? Foi muito engraçado também o que ele estava fazendo, né? Na realidade... Ele estava comendo a comida. A gente estava indo para um ponto onde a gente deixa um material e comida para ir subindo aos poucos. O que acontece? Quando você vai trabalhar em altitude, você tem que fazer um processo que é o processo mais sério da escalada, que é o processo de aclimatação. E a melhor maneira de você se aclimatar e conseguir estar em altitude, respirando menos oxigênio, é escalar alto e dormir baixo. Tá? Então durante o dia você escala alto e volta à noite para dormir baixo. Depois no outro dia você já pode subir para aquela altitude que você foi. Mal comparando, é mais ou menos um aquecimento. Isso. Para poder. Exatamente. Você faz essa adaptação. Exatamente, como se fosse um aquecimento. E nós estávamos levando equipamento. Nós estávamos no acampamento base do Aconcagua. E fomos para o acampamento a gente estava em 4.200 e fomos para 4.900, se não me engano 4.900 ou 5.000, que seria Plaza Canadá, o próximo acampamento nosso. E o que a gente fez? Pegamos as mochilas, levamos um pouco de equipamento e chegando lá na Plaza Canadá a gente guarda os equipamentos, coloca bastante pedra em cima para que não voe, porque os ventos lá são muito fortes. E quando a gente chegou lá, nós percebemos que tinha um condor e ele estava bicando, né, algumas coisas assim. Quando eu fui ver, ele estava bicando os sacos, as mochilas dos montanhistas que já haviam deixado por lá, atrás de comida. Então foi um negócio bem engraçado e eu vi que ele estava bem à vontade ali quando a gente chegou e comecei a caminhar para perto dele. Ele olhava assim para mim de lado, né? Mas não saía, cara. Eu fui chegando cada vez mais perto dele e foi uma emoção bastante grande devido a toda essa imagem que o condor tem na Cordilheira dos Andes, estar próximo de um animal daquele. Foi selvagem. Ele é muito bonito, né? Ele tem uma envergadura, o voo dele. Tem vários lugares da Cordilheira dos Andes que as pessoas vão apenas para ver o voo do condor, né? E ficam a muitos 100 metros, 200 metros dele. Eu estava a 2 metros dele. Então foi muito gratificante esse momento aí, foi bem legal.
belas imagens. Bem legal. Fábio, vamos falar de alimentação? Aliás, duas coisas, comida e água. Aqui um kitzinho que a gente tem, né? Tem mais também, pode mostrar. Quer ver, ó, posso abrir aqui? Isso. Ó, e é algo que nas suas primeiras expedições você não levava assim, né? Não, eu levava panela normal. Então o que acontece? Aqui tem um kitzinho de talheres. Olha aí. Né? Vou mostrar aqui pra câmera enquanto. Ó, a faquinha, ó, legal. Tudo leve. Tudo leve. Colher, garfo, faca, né? Esse kit aqui, Leandro, é um kit, não é tão recente, mas também foi lançado há 1, 2 anos esse tipo de material. Então é um material de silicone e ele facilita demais porque ele não ocupa espaço na mochila, né? E é muito fácil de você trabalhar com ele. Então, olha o que sai daqui de dentro. Aqui tem um copo, né? Aí. De silicone. O material é silicone. É um retrátil, né? Isso. Você fecha ele. Opa. Ó. Isso. Esse aqui se transforma num prato, né? Você prepara a comida e depois come cá. E esse aqui é uma panela. Né? E nesse kit tem outras coisas também, tem frigideira, tem chaleira, tem várias coisas nesse kit. E aí, fogo aqui? A gente pode colocar fogo aqui. A gente tem um fogareirozinho, não está aqui, está na outra bagagem, né? O fogareiro, a gente acopla ele num bujãozinho de gás pequeno. E a chama não pode passar daqui, né? Tá. Porque é silicone aqui. E aí o que acontece? Nós temos 2 tipos de comida que a gente leva para o Aconcagua. A primeira parte é a comida que a gente vai utilizar até o acampamento base, onde a gente tem mais estrutura e não está em condições tão precárias. Essa comida é a comida normal que a gente come aqui. Então, o que nós levamos? Mas você leva tudo, não tem restaurante, não tem lanchonete. No acampamento... Quanto mais baixo, acho que é mais parecido com... É óbvio, né? Sim. Olha só, o que nós levamos para comer? Nós levamos bife de chorizo, nós levamos chouriço, levamos lomo, que é... Cru. Tudo cru, para a gente assar lá. Tá. Linguiça, salsicha, macarrão, arroz, salada. Tudo isso foi a refeição que a gente usou até chegar ao acampamento base. No acampamento base, tem algumas opções como é um acampamento muito grande, tem algumas opções de você comer uma pizza, né? Tem ali Porém, tem uma estrutura. A que altura é isso? A 4.200 metros. Tá. É o limite. Porém, tudo que você vai comer é um preço assim estratosférico, né? Pela logística pela logística exatamente, Tá. É muito complicado levar. Tá. Então a gente já levou as nossas coisas para não precisar comer lá. Depois do acampamento base é aí que a gente entra com essa comida aqui. Por quê? A outra comida é muito pesada, e aí sim, do acampamento base para cima é subida pesada, né, todos os dias e correndo o risco de ter neve, ventos. Então quanto menos você carregar de peso, melhor. Aí ó, fudilha bolonhesa. Você pensa que o pessoal passa mal lá? Aí. Não é uma comida tão saborosa quanto que a gente faz, mas ela resolve. Elas vêm em saquinhos, né? E você hidrata a comida, uma comida desidratada, você hidrata ela, mistura até ela pegar a textura correta e tá tranquilo, você come bem. Você se sente, aquela coisa porque não é mal comparando, é uma expedição de astronauta. Sim. Eles comem comida também. Exatamente. Proteína e tal. O Fábio tem um monte. Isso aqui a gente usa durante as caminhadas, né? Durante a caminhada... cozinhar. Isso. A gente faz comida, geralmente, o café da manhã e depois uma janta. Durante o dia que a gente está andando, a gente não faz comida. Aí a gente come barras de proteína, gel, né? Isso. De carboidrato. Isso aqui é um purificador de água. Carboidrato, mineral, vitamina C, mais cafeína. Exatamente. Né? Geralmente quando você está andando na trilha e começa a bocejar, você já sabe que está na hora de... Uma cafeína, por exemplo. Uma cafeína, um gelzinho, né? Tá. Esse aqui, Leandro, é um purificador de água.
Ah, nós não falamos da água, né? Exatamente. Vou falar da água então. Porque né, o pessoal olha o gelo lá e fala, pronto, Sim. não tem problema, estamos resolvido, né? O que acontece é a água no Aconcagua, o que acontece? A água vem do degelo, né? Do degelo dos glaciares. Só que, por exemplo, no primeiro acampamento, que é Confluência, a água tem um problema de magnésio, é muito forte no magnésio, então ela te dá, se você tomar muito daquela água, ela vai te dar uma desinteria. Olha só. E até o acampamento base nós temos água normal, de degelo, como se fossem riozinhos, né? É pegar aquela água e é aconselhável sempre que a gente coloque um purificador nessa água. Passando do acampamento base, complica, que aí não tem mais água de glaciar. Então o que acontece? Você tem que usar a neve ou o gelo, né? Então você pega a neve, descongela ela na panela, uma chaleirinha própria só para você ficar descongelando água. E o problema é que a quantidade de neve que você coloca, por exemplo, nessa panela aqui, ó, se você encher ela de neve, ela vai te dar um copo americano de água. E só que assim, quando você está em altitude, outra coisa muito importante para a parte aclimatativa é a parte de hidratação. Você tem que tomar de 4 a 5 litros de água por dia. Então você imagina o tanto que a gente tem que passar a noite, né, descongelando água para poder ter água durante o dia, para poder se hidratar. Sem hidratação você não consegue trabalhar em montanha de altitude. Porque tem aquela ideia primária, precária na nossa cabeça que, pô, é frio, então não dá sede, né? Enfim, é diferente se você vai para um deserto, não, lá eu vou precisar de muita água, você precisa de água pra caramba. Muita água para fazer a aclimatação. E geralmente essa água, a gente, vamos supor, dos 4 litros, 5 litros que tem que se tomar por dia para você se hidratar, metade disso você toma em chá, em água quente. Então a gente tem as garrafas térmicas, a gente esquenta a água, já deixa ali e depois vai tomando durante o dia mesmo, o dia inteiro praticamente tomando chá. E água normal, água pura. E a água a gente coloca quando a gente faz depois do degelo, quando vai tomar pura, a gente usa esses saquinhos aqui que são eletrolíticos, né? Porque a água da neve não tem sais minerais. E é como se fosse água da chuva, água destilada. Né? Então é importante você colocar isso para você não ter desidratação. Senão você toma água e pode, em vez de hidratar, estar se desidratando. Olha aí, ó, tá vendo os detalhes das aventuras do Fábio Cardoso Pereira, ele que é mogiano, um empresário aqui da cidade e consegue se dedicar muito a essa paixão dele que é o alpinismo, o montanhismo, né? É muito interessante, Fábio. A gente falou um pouco da parte racional, estamos vendo algumas imagens, mas eu queria que você agora abrisse um pouco aí o coração da parte emocional disso, espiritual. O que é que você aprendeu até aqui? Eu sei que você está só no começo você vai atingir muitos picos ainda, mas Fábio, o que você aprende com isso? Eu tenho certeza que olha, algo a mais. Leandro, o montanhismo, alpinismo é uma atividade que você aprende a se conhecer. Em primeiro lugar, é aprender a se conhecer. Você olha muito para dentro de você. Então, primeira coisa na realidade que a gente aprende é a respeitar a natureza, respeitar a montanha. E saber os sinais dela, se você pode continuar ou não. Geralmente quando a gente vai subir uma montanha dessa, a gente pede permissão para a montanha. Então é muito respeito que tem ali dentro
com relação à natureza. Em segundo, é toda a introspecção que você faz com você, né? Então, quando você está numa caminhada, às vezes você está ali sozinho, caminhando e começa a pensar um monte de coisas do seu dia a dia aqui, né? E tudo, como lá é tudo muito difícil, você aprende a dar valor em pequenas coisas. Exemplo, é um exercício muito bom. Então, por exemplo, quando você está lá numa situação de frio extremo, passando dificuldade, né? Você, caramba, eu reclamo de tanta coisa na minha vida, né? E você esquece que aqui você tem uma cama, né? Você quer um cafezinho, você vai lá no fogão, você esquenta a água e tem o cafezinho. Né, aqui você tem como se mover. Lá, por exemplo, a descida do Aconcagua foram 40 quilômetros em 2 dias, descendo. Descendo assim. Exatamente. Não é descendo assim, né? Sim. Você faz um caminho, Foi né? um caminho complicado, mas só descida. Então, o aprendizado que você tem é muito grande. Você conversa muito, você pede muita força de Deus, né? As caminhadas são muito exaustivas. O montanhismo, o alpinismo, ele é um esporte que te leva ao extremo, né, na parte física e mental. Você trabalha os dois em conjunto, né? Então você aprende muita coisa, é muito legal. Eu já aprendi muito. Eu sou uma pessoa muito mais calma hoje do que eu era, né? E tudo que você passa também lá você sabe que você não vai para um lugar desse para tirar férias assim confortáveis, nada disso. Você vai lá para sofrer. Na realidade você sofre muito, né? Mas a gratificação que você tem da contemplação da natureza, que você tem ali a 6.000, 5.500, você sabe que aquilo, só estando ali para você conseguir ter aquilo. Experiência é uma experiência. Eu sei que você tenta até descrever, mas é nada como outros depoimentos, né, de pessoas que já com certeza viveram, né? Às vezes não dá nem pra gente descrever o que a gente sente ali, sabe? Eu sei que é um sentimento muito forte que a gente tem na montanha. Os montanhistas que realmente são montanhistas e que praticam esse esporte, eles têm uma contemplação muito grande da natureza e a gente agradece muito cada vez que a gente vai e volta, porque a gente passa perigos, né? É claro que todos esses perigos e tudo que a gente passa lá, a gente compensa com um equipamento de primeira qualidade para que a gente possa amenizar tudo isso. Então não é uma coisa impossível de se fazer, basta você estar seguro de equipamentos, né? Muito bacana, Fábio. Quem que nesse momento você agradece? Aliás, detalhe, você nessa do Aconcagua você não estava sozinho, estava com o Estevam também, mais um mogiano, né? Correto. É importante estar junto ali. Quem mais que participou dessa? Queria que você aproveitasse aí publicamente todos os nossos amigos mogianos, né, vendo esse bate-papo nosso público, para que você pudesse também abrir o teu Olha, Leandro, eu tenho um carinho muito grande pelo Estevam, que fez essa expedição comigo. Na realidade, essa expedição eu já vinha trabalhando em cima dela, né, na parte logística dela. E o Estevam, ano passado, ele começou a fazer montanhas comigo, né? Eu faço. Você tem levado? Eu levo um pessoalzinho aí para as montanhas aqui na Serra da Mantiqueira. Paraty também tem algumas coisas que dá pra gente fazer, então eu tenho levado o pessoal, guiado o pessoal nessas montanhas. E o Estevam começou comigo ano passado e ele se encaixou muito bem, porque ele é bastante técnico, uma pessoa muito interessada, né, por equipamentos, tudo. Enfim, eu estava praticamente, eu estava 120% de preparação física e eu sofri um acidente em outubro. Quando sofri esse acidente, de moto, quebrei a perna, né, e tive que colocar uma placa de titânio aqui na perna. Você adiou um pouco a expedição? Não cheguei a adiar, a expedição foi feita no mesmo cronograma, porém era muito difícil que eu conseguisse, eu nem imaginava que eu ia conseguir ir tão bem na expedição, devido à deficiência na perna, que ainda está em tratamento.
E o Estevam, ele abraçou a causa, ele achou realmente que tinha condições de ir, ele queria ir comigo para conhecer a primeira montanha dele de altitude, né? E já foi para Aconcagua, né? Logo na primeira, né? Eu fiz várias outras antes de ir para Aconcagua. Ele fez aqui no Brasil e a de altitude ele já foi para Aconcagua. Mas ele foi essencial para que eu continuasse com o meu planejamento e chegasse no Aconcagua. Sem ele seria muito difícil para mim, ainda mais lesionado, ir para uma montanha de altitude. Então eu teria que ter alguma pessoa que fosse comigo. E foi ele que se propôs aí e correu atrás junto comigo. E foi muito bem ele. Ele teve um desenvolvimento muito grande em montanhas do ano passado para cá. E lá é lógico que para ele era tudo muita novidade, teve alguns obstáculos que ele demorou a conseguir entender como passar tudo, mas ele foi muito bem e foi essencial para isso aí. Então um agradecimento muito grande para ele. Agradeço também aí a todos os professores de academia, fisioterapeutas que me incentivaram, a minha mulher, que foi a maior incentivadora desde o início, desde quando eu sofri o acidente. Um beijo para a Anitta. Um beijo, amor. Desde o início, quando eu sofri o acidente, ela sempre me deu apoio. Não, continua, você vai conseguir, que não sei o quê. E era uma coisa muito difícil de eu conseguir. Eu achava que se eu chegasse no acampamento base estava ótimo, mas quando cheguei lá parecia que minha perna não tinha acontecido nada, a vontade tão grande de subir aquela montanha, sabe, de estar vivenciando aquele momento, que minha perna foi tirada de letra, foi muito bom. Próximo desafio? Ainda está pensando? Não, já tenho. Já está com metas? Já tenho objetivos? Nós temos algo, na realidade, a partir de abril agora abre a temporada de montanha aqui no Brasil, né? Então nós vamos fazer algumas montanhas aqui na Serra da Mantiqueira, tipo Serra do Papagaio, alguma coisa ali no Parque Nacional de Itatiaia, Serra Fina, que todo ano a gente faz, né? Mais para o final do ano, a gente tem um projeto que pode ser ou para o final do ano, ou então logo no início do ano que vem, que é fazer a travessia do vulcão San José até o vulcão Marmolejo, né? O São José tem 5.800 e poucos metros, o Marmolejo 6.132. Fazendo isso, a gente faz, já vamos estar aclimatados, aí vamos tentar o Ojos del Salado, que é o vulcão mais alto do mundo, que fica no Chile, a segunda montanha mais alta da Cordilheira dos Andes, 6.800 e pouco. São 60 e poucos metros abaixo da Aconcagua. É uma montanha que não é tão difícil quanto a Aconcagua, você tem uma aproximação muito mais rápida, você se aproxima da base da montanha de carro e depois faz as subidas, né? Então o próximo desafio aí pra gente é esse aí. Bastante metas aí. Tem bastante coisa para fazer. Fábio, deixa um contato, acho que tem bastante gente que possa, por exemplo, querer participar dessas iniciais aqui no Brasil. Eu tenho certeza que você está aberto a bater um papo com o nosso telespectador, querido telespectador que sempre acompanha as coisas de Mogi aí, né? Com certeza, Leandro. Eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa que tem alguma aptidão, né, que gosta de natureza, que queira conhecer montanhas, saber que isso não é coisa de super-herói, entendeu? Montanha é para todos, desde que a pessoa se prepare fisicamente, psicologicamente e esteja com os equipamentos corretos. Então qualquer um, inclusive você, está convidado, a hora que quiser ter uma aventura dessa, né? Você está convidado também. Então o primeiro caso é esse. E aí eu vou deixar meu celular, que é o 973940861, né? Nós temos aí bastante
situações de montanha para fazer esse ano aqui no Brasil, que seriam montanhas até, temos até um planejamento aí de montanhas para iniciantes, que não sejam tão pesadas, né? Exatamente, porque também não adianta você levar uma pessoa que nunca fez para uma montanha já muito pesada. Então, levando uma montanha leve para a pessoa conhecer, nós temos todo um planejamento para isso. Né? E a partir de abril começa a nossa temporada aqui. Por que abril? Porque é quando para as chuvas. É muito ruim você pegar as montanhas de mato aqui do Brasil com chuva. Então é um sofrimento muito grande, não vale a pena. Então a temporada vai de abril até outubro e a gente está aí. Se alguém tiver interesse, pode procurar a gente vai estar todo mês aí, a gente está indo para a montanha e quem quiser ir com a gente está convidado. Eu brinco com o Fábio, eu brinquei com ele da última vez que eu encontrei, falei que ele faz um trabalho fantástico de marketing, porque sabe como é que chama a empresa dele? A empresa dele, Patagônia, e ele fornece gelo para os principais restaurantes, buffets de toda a nossa região aqui, e é claro, tem também esse friozinho, esse gelinho do Fábio da Patagônia. Fábio, bom falar com você. Legal. Obrigado pelas informações, a gente deu aqui em primeira mão, um mogiano que está aí fazendo uma atividade muito bacana, muito interessante, diferente, que é o Fábio Cardoso Pereira. O programa segue com o melhor da cidade para você.